das comunicações, com o avanço das redes sociais e da internet, você passou a ter uma possibilidade, a possibilidade de interação, não é? E de fazer ouvir a sua voz muito mais ampla do que a mera representação. Então você tem hoje em dia um questionamento da ideia da democracia representativa, porque ela é associada, como diz ali na última frase do slide de vocês, com uma prática de corrupção. Ou seja, você passa a ler democracia representativa em partido como expressão de práticas corruptas, deletérias para a sociedade. Mas você não perde o interesse da participação democrática, porque você vislumbra a partir das novas comunicações a possibilidade de expressão mais direta em relação àquilo que você quer. Por exemplo, o abaixo-assinado eletrônico em favor do plebiscito da reforma política, com 7,7 milhões de optantes, de assinantes. Ou seja, você rapidamente, eu não sei nem há quanto tempo isso está rolando, mas foi rápido, você coloca na cena política, no espaço público, a opinião de um percentual significativo da sociedade brasileira. Então você começa a avançar na direção de que você pode criar e deve criar mecanismos de participação política um pouco mais diretas. O problema é que isso é contraditório, porque você não tem como suprimir de maneira total a democracia representativa. Porque não são os indivíduos que têm projetos, são as coletividades, são os partidos. Mas você tem novos mecanismos de pressão e de participação. Então é uma cena que está em aberta. Uma crise da democracia representativa, mas não uma crise da democracia como participação, mas a busca de novos mecanismos de participação. Por que isso é contraditório? Eu chamei sua atenção para isso. Principalmente os mais jovens estão mais interessados na política do que antes. Talvez. Acho que o Guilherme tem razão, não é? Mas estão mais interessados nessa democracia de participação direta do que na democracia representativa através dos partidos. O que acaba gerando, infelizmente, uma oportunidade de manipulações da cena política por grupos de interesse. Por quê? Porque quando eu penso que toda prática política é uma prática corrupta, eu construo processos de negação de política que permitem que, no meio da negação da política, surjam propostas, surjam candidatos, surjam grupos, não é? Que, negando a política, estão fazendo política na defesa de interesses talvez excludentes. Então a gente vive uma época de muita contradição, de muita tensão, porque você questiona a democracia tal qual ela nos apresenta no seu modelo ortodoxo, há sinais de uma possibilidade de participação que precisa de fato ser ampliada, não é? Através de consultas populares, utilizando os meios eletrônicos. Você imagina quanta coisa você pode fazer pela internet, consultando a população, não é? Através de você bota lá o seu CPF, não sei o que, eu opto por isso, papá. Quantas coisas você pode, não é, atender mais diretamente o clamor da sociedade a partir da participação mais direta pelos meios eletrônicos. Agora, negar a política, negar os partidos e passar por cima da democracia representativa de maneira assim absoluta é muito perigoso, porque dá margem a aventuras. E é nessas aventuras que muitas partes, muitos dos jovens, que ele disse ali, estão mais interessados em política, acabam embarcando. Porque às vezes não tem a dimensão da complexidade do movimento social. Mais rápido. O problema é que por trás do discurso que essa candidatura faz, tem um conjunto de interesses que estão surfando sobre a negação da política da democracia ortodoxa. Mas não no intuito de ampliar a democracia, no intuito de, em nome da democracia, colocar no poder certos interesses econômicos que não vão promover democracia, vão promover a negação da democracia. Por isso que eu disse que é contraditório e perigoso. Mas essa atenção está posta. Esse aprofundamento democrático, ou seja,
é necessário que esses velhos mecanismos, né, que nós já falamos aqui na sociedade, eles sejam de alguma forma substituídos. Então, não funciona mais uma sociedade que o cidadão vive no mesmo ambiente de informação que detém poder sobre eles. Ou seja, a mesma possibilidade que o que detém o poder tem hoje através da comunicação da internet, o cidadão também tem. Então não dá mais... Não dá para controlar tanto. Isso. Não dá para produzir efeito manada. É esse que é o problema, não dá para produzir efeito manada. Vamos passar. Mas os jovens não estão assistindo, nem o povo está apenas assistindo mais. Agora está participando. Não é? Porque com a dinamização das redes sociais, você consegue questionar aquilo que vem do discurso midiático ou do discurso oficial dos governos. O governo vai lá e bota que ele fez isso, fez aquilo. Você, através da internet, você pode acessar os dados e verificar que ele está mentindo. Não é? Uma das coisas que foram aprovadas no Brasil, que é a lei de acesso à informação. Qualquer cidadão pode pedir informação de qualquer órgão governamental. E o órgão tem que dar. Desde que não seja informações de segurança nacional, de Estado, não sei o que lá. Você pode saber quanto ganha qualquer funcionário público no Brasil hoje em dia. Eu gostei dessa frase, porque eu meu ver é exatamente isso aqui, democratizar a democracia. Agora eu vou voltar para lá. O Guedes sempre coloca, a gente faz essa análise. Significa promover uma descentralização. Comentamos aqui, criar medidas anticorrupção efetivas em todos os níveis. Nós sabemos que hoje há muita coisa debaixo dos panos, clientelismo, há favorecimentos políticos, né? E essa medida anticorrupção, isso aí precisa ser feita. A construção de uma democracia das emoções e parte de uma cultura cívica progressista. Nosso seminário aqui a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é risco. Eu acho que cada um de vocês correram risco até chegar aqui. E a gente vai estar pontuando algumas coisas, né, no livro do Eco, a respeito de risco, dentro desse tema legal, do livro dele, que é o livro de controle. E para isso a gente vai estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre esse tema maravilhoso aí para vocês. Uma síntese daquilo que ele vai lá na frente, vai esmiuçar melhor. Ele vem falando que em julho de 1998, provavelmente foi o ano na história do mundo onde teve bastantes alterações causadas por essas intempéries da aclimatação. E a devastação que causou em alguns países do hemisfério norte. Ele vem citando ali Israel e vem falando dos Estados Unidos. Aí ele vem fazendo uma pergunta em cima disso. Fugindo um pouco do texto ali, se provavelmente isso teria causado ou tem uma interferência no ser humano, nas alterações que acontecem de acordo com o clima no mundo. A globalização e até a mudança climática e até que ponto o ser humano tem agido, tem ação direta nisso aí. E ele, no primeiro momento, ele não responde, ele vai dizer que talvez o homem tenha alguma interferência nessa mudança climática, nessa mudança na nossa climática, e mais à frente ele vai fazer a gente compreender melhor. Aí cada um tirar a conclusão se tem ou não. Será que a humanidade ela tem uma parcela de culpa nisso? Então, esse tema risco é muito importante para a gente discutir ideias, sobre essa questão da natureza e sobre a questão também do que é que nós estamos fazendo para melhorar isso. A gente vai estar vendo isso mais à frente. Posso passar? Normalmente, o texto da unidade dele, o que acontece? Ele vem trazendo essa ideia, esse conceito de risco a partir do século XVI e XVII. Vai estar na frente? Vamos lá, então. Ideia de risco. Quando surge essa ideia de risco? E o caminho foi até apoiado pelos exploradores ocidentais, ao partir de instalações. E aí, voltando para o exemplo que ele cita lá na frente, que nós usamos aqui, das navegações. Por que correu o risco? Correu o risco
para romper com aquela sociedade fechada europeia, estava saindo da Idade Média, saindo do feudalismo. Então, isso correr o risco é uma característica dessas civilizações modernas. Romper com o passado é romper com aquelas ideias das sociedades tradicionais que ficavam ligadas à crença de que as coisas aconteciam segundo a vontade dos deuses, dos religiões, segundo as suas religiões. Quando se rompe com o passado, dando uma perspectiva futura de que se possa alcançar algo maior. É como se fosse assim, a evolução de uma sociedade em que quer chegar a algum lugar. Esse lugar a gente vai ver depois, que é tanto imprevisível. Ele vem falando, vamos começar só para você aqui, no céu moderno, ele vem dizendo o seguinte, que como nós falamos aqui de seguro e de risco, o risco e o seguro seriam as forças motrizes que vão dar movimentação ao capitalismo. Uma coisa interessante nesse desligar isso. Eu também, eu tava querendo quebrar. É a primeira em cima do pulo. Com essa noção de conceber a mudança de maneira positiva. Não é? Porque as sociedades antigas e medievais, até o período medieval, elas tinham uma concepção de mundo muito atrelada à ideia da necessidade de preservação. Né? A Idade Média cristã é muito marcada por essa ideia de que você precisava preservar a tradição como forma de se manter ligado à ideia da revelação em Cristo. Não é? Qual é a concepção do pensamento da igreja durante o período medieval e das sociedades medievais da Europa Central, da Europa Ocidental? O tempo passa e eu estou me afastando da revelação. Portanto, mudar é negativo. Eu preciso, na verdade, preservar. A modernidade, justamente, é você qualificar como positiva a mudança. E é nesse sentido que ele está dizendo. Não é? Então você avança em direção ao desconhecido, correndo o risco de assumir essa mudança. E isso é que vai desenvolver o capitalismo, novos sistemas, etc, etc. E aí ele faz o contraponto com a ideia do surgimento da ideia de seguro, né? Das seguradoras. Né? Você cria formas de garantir compensações financeiras para que você possa correr o risco da mudança, de um investimento econômico, de uma grande navegação, e de não sei o que lá. Não é? Você vai transformando essa forma de pensar, mas tudo começa com essa ideia. Mudar era visto como algo negativo, que distanciava da revelação divina. A partir do período chamado moderno, mudar é positivo. E sempre visto na dimensão do progresso. Você muda no sentido de atingir o progresso. É sempre aquela ideia evolutiva, eu vou chegar a um lugar melhor. A mentalidade moderna é essa, eu vou chegar a um lugar melhor. Eu vou avançar em direção ao desenvolvimento e assim por diante. Mesmo que isso tenha risco. Sim, o risco vai ser inerente a essa realidade. Sim. São grupos, mas também perdas. E aí a maneira de amenizar essa situação através dos seguros. Então, à medida que avança essa questão do risco, vamos arriscar, você também tem os seguros que acompanham esse desenvolvimento. Vale arriscar? Vale arriscar, porque agora minimiza dizendo que não, que não é significativo. Então, a condição. E diminuir o resultado. O acobertamento ele dá um interesse mais no Estado, em algumas áreas. Como você citou, né? Por baixo pegando a segunda aqui, o acobertamento, você dá na vida dos nucleares. Isso aí Tem aqui um acobertamento, sabe-se do risco que é seríssimo, mas porém, dentro do sistema capitalista, é tolerável para que esse rendimento.
independente das consequências que vão acontecer. E aqui em cima lá, né, estava até citando ali o grupo Greenpeace, né? Que tem essa ação de demonstrar as consequências que o homem está causando na natureza para que venha a direção do sul. Aí você cria, segundo alguns, o discurso do aquecimento global para desestimular o avanço da industrialização no mundo, ou seja, para manter quem já é muito industrializado na sua posição de domínio e quem é pouco industrializado na sua posição de dominado. Entenderam? Então tem gente que denuncia, não sei se é verdade, não temos elementos para poder dar uma opinião fechada sobre isso, mas ela é lógica, não é? Que denuncia isso. E caso o planeta ou algum risco seja iminente ali. E aí você tem essas reuniões de governos, né, tentando debater essa questão, esses assuntos do programa de outra e outras coisas, 92, que seria baseado nessa ideia aí, né, se apresenta algum risco, então o governo tem que agir. Só que nem todos agem, né, como deveria. E ele finaliza ali dizendo o seguinte, que o risco ele é um elemento essencial para qualquer sociedade inovadora. Sem o risco, a sociedade sofre transformações. E o risco familiar. Esse risco familiar. E tem a ser humano tem Eu já tinha até comentado, né, sobre o risco seguro, com a maior estrutura do capitalismo, aí ele se torna para que você decida muito para isso. Tem que haver uma inovação, tem que haver novas conquistas, tem que haver novas visões. Para isso tem que haver uma coisa chamada risco. Tá? E assim a gente fecha aí a nossa apresentação. Olha que interessante. Essa ideia de uma sociedade moderna, de uma sociedade que arrisca, de uma sociedade que avança, uma sociedade que muda, né, acaba sendo uma estrutura que condiciona as nossas ações. Né? E aí você tem aí uma dimensão mais global, esses riscos, desses impactos gerados no meio ambiente, o fruto da industrialização, não é? Dessa mudança que a sociedade produz e que de certa maneira, de maneira significativa, produzido por nós, não é? Produzido pelas relações e que se transformam em estruturas e que agora condicionam as ações das novas gerações. Não é? Porque aí as novas gerações, nem tanto a nossa aqui, porque aqui não tem ninguém tão novinho assim, mas a dos nossos filhos, não é? Já começa a ser socializado e criado dentro de uma percepção de que você precisa, volta ao slide anterior, limitar a responsabilidade mediante a adoção do princípio de acautelamento em nível geral, mas também em nível individual. Né? A gente começa a ter toda uma cultura que se transforma no sentido da preservação do meio ambiente, da não poluição. Né? Isso é algo impensável 200 anos atrás, há 100 anos atrás. Cada um é responsável por tomar decisões. Então está vendo o jogo de força entre o macro e o micro? O micro e o macro, o tempo todo se relacionando, como que as interações individuais, elas estão ligadas às transformações da estrutura e como que as estruturas estão ligadas às transformações das relações individuais. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Você só tem uma compreensão da realidade quando você pensa essa interface entre micro e macro, entre o todo e as partes. Né? No nosso capítulo 3, vamos falar sobre tradição. Nosso grupo é formado por Rafael, Dominique, por mim e os dois meninos que se apresentaram, uma mulher aqui hoje, mas moraram da gente, os tópicos direitinho, estão participando. O importante é o shape que está ali. E o nosso assunto é sobre tradição. O Rafael já deu uma pincelada logo no início da aula, que nós gostamos muito. Foi falando sobre casamento, né, homem, mulher, projeto social. E eu vou passar aqui nos slides, vou dar uma lida. E a Dominique e o Rafael vão explicar
vão explicar alguns tópicos. Então vamos lá começar. Muito do que supomos tradicional e imerso nas ruas do tempo é, na verdade, um produto no máximo dos últimos 2 séculos e com frequência é ainda mais recente. É o que diz o autor na página 48. Bom, pessoal, o nosso capítulo é sobre tradição e ele começa trazendo a questão da identidade nacional. De um exemplo que ele vai dar, que é base no livro de Eric Hobsbawm, que é o historiador. E Eric que é a questão da identidade nacional, que muitas, em sua maioria, ela vem impregnada pela tradição. São construídos então símbolos nacionais que as pessoas pensam que são, que é o que a gente estava falando anteriormente, de longa duração, as pessoas pensam que são invenções desde os tempos mais remotos e que o autor coloca que normalmente não tem 2 séculos de existência. Isso para as tradições. São criações recentes. Ele põe aqui como base do livro de Eric Hobsbawm a questão dos quilts, que foram produto da Revolução Industrial, que na cultura... Isso. Na cultura... aquelas sainhas. Ele coloca que foi feito um encurtamento da mesma, mas para facilitar a produção industrial. E a tradição daquela sociedade hoje é que isso vem de muitos e muitos séculos. Ele coloca que na verdade não é. Dos 2 últimos séculos, né? As tradições são necessárias em uma sociedade para dar continuidade e forma à vida social. Ele diz que tradições são inventadas, mas continua falando que são necessárias, as tradições são necessárias para dar forma à sociedade, à vida social de cada um. Que, como no caso dos quilts, foi inventada e transformada para uma determinada época da sociedade, no caso, para ajudar na produção industrial, que ele não coloca assim, bem, com essas palavras, mas que é para facilitar a produção referente aos operários da fábrica. Então, há essa transformação. Mais fácil, né, quando os escoceses se reúnem para celebrar a sua identidade nacional, fazem-no de maneira impregnada de tradição. Os homens usam quilts, tendo cada clã seu próprio tartan, e seus cerimoniais são acompanhados pelo lamento das gaitas de canto. Por meio desses símbolos, demonstram sua lealdade a antigos rituais, cujas origens de mergulho no passado distante. Seria interessante se fosse verdade. Para colocar a coroa aqui, seria interessante se fosse verdade. Mas, juntamente com a maioria dos demais símbolos da nacionalidade escocesa, todos esses são criações bastante recentes. O kilt curto, parece ter sido inventado por um industrial inglês do Lancashire, e Thomas Johnson, no mesmo século XVIII. Ele resolveu alterar os trajes até então usados pelos habitantes das Highlands, de modo a torná-los convenientes para os operários. Quer dizer, esse livro aqui, na verdade, ele dá uma amostra do que é a tradição, na verdade, como que essa tradição é construída. E essa tradição, na verdade, é uma tradição que é uma invenção, principalmente na nossa visão de Robert, que na verdade ela começa lá na Idade Média. Porque na verdade a Idade Média eles dizem que não existe tradição. Por quê? Tudo que existiu em todo o período da Idade Média era uma coisa comum naquele período, né? Como costuma dizer, a doutrina cristã. Então, a partir da Idade Moderna, principalmente a partir do livro, que ele tenta tirar a autoridade das tradições,
tanto, ele tenta mostrar que essas tradições que na verdade vinham do passado são nada mais ou menos que invenções, mas que na verdade essas tradições, que são tradições cristãs, elas tentam se perpetuar muito mais pela tradição da identidade assim. Portanto, mudar é negativo. Eu preciso preservar para manter esse muro. E na verdade essa questão da tradição, ela vem nessa mesma linha desse raciocínio aí. Se você pegar aqui, nós temos diversos trechinhos aqui, tem um que eu coloquei aqui, ele fala que assim, uma das razões para a persistência da tradição nos países industrializados, por exemplo, foi que as mudanças sinalizadas pela modernidade limitaram-se apenas às instituições públicas. Quer dizer, a modernidade ela vem surgindo, ela vai acontecendo, mas ela tem, por exemplo, assim, ela sofre, por exemplo, ele diz que a modernidade está sempre se reinventando, ela sofre apegos, ela vive uma simbiose com a tradição. É mais ou menos isso que é a tradição, na verdade, tradição é a cristalização de algum fato social, de alguma coisa que se apresenta a nós como natural. É aquela coisa assim, sempre foi assim. É a naturalização da construção. E aí você vai encontrar os valores tradicionais em todas as sociedades. E esses valores tradicionais estão ligados a essa ideia de que remonta a um passado, a uma época muito anterior, e isso é pensado dessa maneira para legitimar a prática, ou seja, você utiliza a ideia de que aquilo remonta a um passado longínquo para poder legitimar a permanência daquilo no presente. É assim porque sempre foi assim. Então você tem em torno das tradições aquilo que nós estamos conversando, a realidade como algo dado, não é? Como algo natural. É assim, né? Com Deus, né? Que seja assim, é assim. Sempre foi assim, sempre será assim, é assim. E aí quando você pega um capítulo desse, onde ele se baseia muito no Érico Hobsbawm, que mostra tudo que a gente pensa às vezes que é tão antigo, tão arraigado, tão profundo, não tem nem 2 séculos, né? Aí você fala, então houve um momento que isso não existia. Por exemplo, que demos sobre família nuclear, que é algo bem recente. Amor romântico, é uma coisa bem recente. Nacionalidade, uma coisa do século XIX. Ninguém no século XVIII choraria por causa do hino nacional. Não existia nação, ninguém tinha sentimento de nação, você era súdito do rei. Você amava o rei, você adorava o rei, você choraria se você visse o rei, que era o símbolo da unidade do povo como súdito daquele rei. Mas essa organização social em torno dessa abstração que é a nação, não existia. Mas hoje a gente chora pelo hino nacional, se o Brasil vence, se o Brasil perde, não é? Se o nosso país é mal falado ou bem falado. Existem sentimentos plantados dentro de nós a partir dessa ideia de nação. E que há 200 anos atrás não existia. Isso é o que eles chamam de reinvenção da tradição. Criação, inclusive, né? Criação, inclusive. O modernismo ele diz que a reinvenção. Você cria. Ele põe a questão da tradição e costume, que é a essência da vida da maioria das pessoas, durante a maior parte da história, que os cafés falaram, né? Que vão se reinventando, se modificando, se criando todo o tempo. O autor põe que há infinitos estudos sobre o que significa ser moderno, mas poucos realmente sobre a tradição. Ele particularmente encontra 2 que
hoje, que é a desconstrução do endeusamento do mundo, né? Trazendo o mundo para a realidade, para aquilo que era de concreto. O autor põe que, e a gente sabe, né, pensando nos nossos dias, que isso não foi tão simples assim. Porque hoje questões religiosas estão muito enraizadas na nossa sociedade. A tradição, ela vem e ela não é, como a pergunta inicial da aula, ela não simplesmente acaba do nada. São tradições que vêm. A tradição é aqui meramente o lado sombrio da modernidade. Um construto implausível que pode ser facilmente descartado. Ele traz as raízes linguísticas, né, da palavra tradição. Vem da palavra inglesa que eu usei no quadro, não sei ler bem, mas tradition, né, tem origem no termo latino, termo de baixo, tradese, que significa transmitir ou confiar algo à guarda de alguém. É o conceito que a gente entende hoje por tradição. Você vai guardando os costumes e você vai transmitindo a alguém, aos seus familiares e assim sucessivamente. Tudo leva a crer que a noção de tradição, diferentemente dos cultos e das guias de fora, está entre nós há muitos séculos. Mais uma vez, o autor põe que essas aparências enganam. O termo tradição, ele põe que é um termo usado atualmente, porque na Idade Média não existia esse conceito de tradição. As coisas já eram tradicionais e enraizadas naquela sociedade naturalmente. Eles vivenciavam, ele põe aqui, que a tradição e o costume estavam por toda parte. Então, tradição e costume, ele é também um termo recente, o conceito é bem recente. A ideia de tradição, portanto, é ela própria uma criação da modernidade. Os pensadores do iluminismo tentaram justificar seu interesse exclusivo pelo novo, identificando a tradição como dogma e ignorância. Desvencilhando-nos do preconceito do iluminismo, como deveríamos compreender a tradição? Aí ele põe novamente: as tradições e os costumes são inventados, cita o autor Ranger e Hobsbawm, Eric Hobsbawm, consigo falar esse nome bem claro. Ele cita esses dois autores que trazem um estudo acerca do tema daquela questão anterior da tradição dos escoceses. Deixa eu fazer essa questão da tradição, a gente poderia também colocar, por exemplo, no caso da Domingos de Sabá, Maria Luísa. Surgiu na Europa e ela vinha sendo transportada a partir da colonização, das navegações, para o nosso mundo aqui. Aí ele cita duas religiões que para todo mundo é tida como bem remota, antiga, a questão do islamismo e do Império Otomano, que é igual a incorporação de tradições. Ele põe que incorporou influências árabes, persas, gregas, romanas, turcas e indianas. E se a gente hoje pensa nessas religiões, é quando a gente está falando, pensa, nossa, elas são muito antigas e tudo, mas são agregações de várias outras culturas e tudo. A tradição, deixa eu... Aí a tradição, por mais que possa mudar, ela fornece uma estrutura para a ação, pode permanecer em grande parte não questionada. As tradições em geral têm guardiões, que são os líderes religiosos, feiticeiros, enfim, sejam pessoas que transmitem como a verdade absoluta. Houve um texto que finalizado que seria identificado através da perda da tradição. À medida que a influência da tradição e do costume define o nível mundial, a própria base da identidade, nosso senso de identidade, muda. Em situações mais tradicionais, o senso de identidade é sustentado em grande parte pela estabilidade das posições sociais ocupadas pelos indivíduos na comunidade. Ali, onde a tradição declina e a escolha do estilo de vida prevalece, ainda a individualidade não fica isenta.
na verdade, a pessoa quando vai ia para as terapias, né, para as psicanálise, é fruto, às vezes, de uma inadequação àquilo que estava posto no mundo que você deveria ser. Não é? O autor, visual. ele começa falando que em toda mudança no mundo, a mais importante é aquela que acontece em nossas vidas sociais. Que seja, ele fala da mudança na vida entre sexualidade, casamento, relacionamento e família. Ele diz que é uma revolução global. E essa revolução, ela acontece de maneira diferente em várias religiões e culturas. Alguns países estão discutindo a igualdade sexual e o futuro da família, devido a essas grandes revoluções. Daí nós temos o casamento. Ele é legal que ele fala que a família, ele enfatiza a questão da família tradicional, que ela é vista também como uma unidade econômica. O autor diz que o casamento na China ele é definido como um contrato de trabalho, ou seja, não é o homem e a mulher que decidem a união por amor, e sim os pais, né, dos dois que decidem essa união, tanto na China quanto na Índia também. Como se fosse um casamento arranjado. Muito engraçado por isso. E ele vai dizer também que a questão do amor no casamento, ele só vai surgir na década de 50 e 60, que aí o casamento ele surge daí então por amor, e não por contrato. Né? Ele se refere também nos Estados Unidos à questão do divórcio. Né? Ele diz que nos Estados Unidos se paga uma taxa referente a $4 para se obter o divórcio. Barato, né? E esse divórcio também nos Estados Unidos... Ia ser fácil se livrar lá, né? Apesar de ser barato, 2 semanas... 2 semanas você já está livre. 2 semanas você já está independente. Coisa que aqui já dura mais ou menos uns 2 a 4 meses. Tem essa diferença. Já melhorou muito aqui, né? Antigamente era mais de anos. Antigamente era muito mais difícil social. Hoje a coisa está mais rápida. Se você não tiver filho, não tiver nada comum, anda bem mais rápido. Para os pais, os filhos serviam apenas para vantagens econômicas. Quanto mais filhos se tinha, deixou outros filhos para poder ajudar na terra. Hoje já não tem isso. Os filhos hoje é visto como um cargo social, dá muita despesa. Então hoje as crianças elas se tornaram raras. Por isso, há um desejo grande de você ver assim, uma família que tem filho, você almeja aquela família, porque ela tem filho, coisas que outras famílias não têm. Na Europa, principalmente, né? Aqui nem tanto, mas na Europa já há pelo menos uns 20 anos você tem um declínio da natalidade muito forte. Né? Tem uma estatística também que na Alemanha os casais não têm mais filhos. No caso, você não tem filhos. Que é uma opção muito sábia. Um quarto das mulheres entre 18 e 35 anos optaram por não ter filho. E um terço do nascimento é por fora do casamento. Não tem mais aquele casamento. É o que ele fala no texto? Isso. Na época que ele escreveu, né? 98, 2000. Ele fala no texto. Ele diz também que na cidade, por exemplo, na China e na Índia, né? Na China e na Índia, quem tem poucos filhos são as pessoas da cidade. Já no campo, essa visão de casamento tradicional e poucos filhos já mudam, porque as pessoas têm que ter, apesar do Japão, da China, da taxa de natalidade, ainda assim eles têm um pouco mais de filho para ajudar na terra, no amor. E ele enfatiza também a questão do casamento, a questão do divórcio, desculpa, que geralmente eles se casam muito na cidade, no campo, né? Eles já veem mais a questão do divórcio, eles costumam obter uma taxa maior de divórcio. Ou seja, a tradição é casar no campo, mas quando chega na cidade, a tradição é o divórcio, como se fosse assim. Né? Na década de 60, o relacionamento ele era considerado uma novidade. Porque ele não se usava o termo relacionamento.
rezava o termo casamento. Era proibida essa palavra. Porque tudo se acontece com a sexualidade. Houve uma separação entre sexualidade e reprodução, baseada na família tradicional. A família tradicional ele fala que é pais morando juntos, 2 filhos, o pai provedor e a mãe dona de casa em tempo integral. E o sexo para a procriação. E o sexo para a procriação. E esse modelo de família, hoje, ele já não se adequa. Raramente você vê a mãe e o pai trabalhando, os dois trabalhando junto, para criar o filho, um ajuda aqui, outro ajuda ali. Você vê pai solteiro criando seu filho, você vê mãe solteira criando seu filho. Esse padrão de família tradicional, hoje, ele não... E vários arranjos, né? Pais que se casam, mas que já têm filhos de outros casamentos, né? Pais que criam filhos do relacionamento anterior de um ou do outro e não tem mais filhos. Um terço do nascimento que tem é fora do casamento. Ninguém tem mais que pai, mãe, são filhos. Toda pessoa casa e tem filho fora do relacionamento, não tem mais essa. E sexo é visto como lazer. Sim, ele enfatiza isso como a questão do evangelismo sexual. A evangelismo sexual era um ato definidor da masculinidade. Então, o homem poderia ter mulheres na rua, amantes, não só mulher, homens. E a mulher tinha que ser aquela que ficava em casa, cuidando dos filhos e da casa, da família e tudo mais. E nessa época, nessa década de 50 e 60, os filhos e as crianças não eram importantes para aquela sociedade cristã, até mesmo para o homem. Eram vistos como um peso, né? Uma questão de despesa mesmo. E dentro dessa década também, de 50 e 60, ele enfatiza também o surgimento da homossexualidade. Da homossexualidade. Ele já começa a mudança, como a Maria não é que surja, não é, a ideia da homossexualidade, porque historicamente sempre existiu a homossexualidade como expressão periférica da sexualidade. Mas era interditada, né? A expressão... Oi? Passou a ser mais vista. Isso, era uma interdição. Né? Ou seja, era algo que, se fosse vivenciado, deveria ser vivenciado na absoluta clandestinidade. Não é? Nos anos 50, nos anos 60, 70, isso começa a deixar de ser um tabu, né? Em círculos mais intelectualizados, mais artísticos, mais progressistas, você já começa a ter a possibilidade da vivência disso. Não é? E isso vai numa avançando e ganhando espaço no espaço público. Não é óbvio que a homossexualidade não é a sexualidade, digamos assim, padrão. Não é? Percentualmente as pessoas são muito mais heterossexuais do que homossexuais, não é? Como entre os animais da natureza, que os biólogos relatam a existência de homossexualidade entre animais, não é? Agora, a questão que evolui, que muda, melhor dizendo, a partir dos anos 60, é a visibilidade. Né? Pode ser visível e não é mais tanto uma interdição, não é? É isso que ele vai falando. Pegar um ganchinho aí. A gente começa a perceber pelo texto, né, que a sociedade moderna ou a sociedade contemporânea, ela mudou. Ela não é mais só um contrato social. A relação de homem e mulher, a relação de família, né, o homem com homem, a mulher com mulher, quer dizer, a contextualização de família, ela alcança hoje, na contextualidade que a gente está, outra dimensão. Né? Então, tendo uma aula que a gente estava no Oceano, ele falou assim: que acaso homossexual querer casar, né? Quer dizer, o que implica um casamento, uma relação entre um homem ou uma mulher do mesmo sexo convivendo? Será que é só a partilha da herança? Né? Por que esse conceito conservador de casamento, família tradicional, e que na realidade nós sabemos, partindo para a nossa realidade prática, nós temos mais de um terço de mães solteiras, né, que tem que segurar a onda. Há um tempo atrás era mal vista aquela mulher que não estava associada à família. E até onde vai o direito da sexualidade?
o autor também coloca isso, né? Quer dizer, eu estou tendo uma relação com uma relação prazerosa, não tem uma relação de procriação, não tem uma relação econômica, bom, eu vou ter 10 filhos porque eles vão ajudar na produção. Então esse contexto do campo, ou do ontem, ou do futuro de hoje, né, no asfalto, ter um filho implica em custos, em responsabilidade social, né, de ter que bancar uma família, né? E como é que nós vamos partir do princípio, né, em que ter uma família implica, né, dar uma boa educação, implica, né, em dar condições mínimas de sobrevivência. Quando você olha um vídeo, como foi passado na aula anterior, a questão da tradição, que nos remete ao contexto de família, né? Olha, nós não precisamos de remédio, né? Nós não precisamos de vacina para a questão da sexualidade, né? Então é uma figura assexuada, quer dizer, ela não precisa de ter essa relação. Então a questão da sexualidade, da reprodução, ou a contextualização hoje do que é família, bom, aquela família característica, bom, pai, mãe, filho, 2 filhos ou 3 filhos, né? Ela está em grande declínio. Né? Ou seja, na Europa, uma boa parte dessas famílias, né, já não são mais aquela tradição. E até o texto remete a um comentário, né, no finalzinho, do autor, que diz assim: quando perguntado à avó em relação que conviveu 70 anos com o marido, ela coloca que não foi tão feliz assim. Então, o que seria esse contexto de felicidade hoje, né? Então, você tem a felicidade, não é uma prisão no casamento, são direitos, conquista de direitos. A questão da homossexualidade, heterossexualidade, né? Então, a gente está começando, eu falo isso porque eu estava numa aula na magistratura, né? E botaram no quadro um monte de fotos, né? E você tinha 2 homens e uma criança, 3 mulheres e 3 crianças, 4 mulheres e uma criança, 2 mulheres, 2 homens, um pai, uma mãe e um filho. E começou a colocar várias fotos e perguntou para nós o que a gente entendia ali, qual era a foto que retratava a família. Então, como é que você pode falar de 2 pessoas que convivem no mesmo espaço, sendo homem ou mulher ou não sendo mulher, que não são uma família? Né? Partindo do princípio da execração, não, é uma pornografia, vocês são anticristo, vocês não pertencem à sociedade. Então, o caráter hoje que a gente está vivendo mais moderno, né, mais contemporâneo, né, e alguns fundamentos jurídicos, inclusive aqui no Brasil, a gente começa a se remeter ao Rio Grande do Sul, que é um lugar com mais tradição jurídica. Então hoje já se reconhece o casamento, né, entre opostos, né, e a partilha de bens, né, que é, tirando essa contextualização, essa aparência de casamento, né, o que é você viver com uma pessoa só por uma aparência? Né? Você tem uma pessoa do lado que é esposa, com um monte de filho, mas não tem mais aquela relação sexual, já não tem mais aquele gosto, mas tem o que atrai um casal, o que atrai uma pessoa, independente do patrimônio, independente da beleza, independente de qualquer coisa, né, é o sexo. Então, quando você exclui essa figura do sexo só para no contexto de procriação, né, e aí o texto remete à Índia e remete à China, porque lá há uma punição para quem desregrar da questão de ter mais um filho. Mas é permitido, por exemplo, o divórcio. Né? O divórcio representou para nós aqui uma evolução, né? Um rompimento de um paradigma. E essa questão da homossexualidade, e nós que somos grego, latino, romano, né? E os gregos, como tradição cultural, os homens se relacionavam com os outros homens. O aprendizado sexual de um homem era com outro homem. E depois ele, com o tempo, o próprio texto coloca isso, ele saía e ia criar sua família, a sua contextualização. Mas também o texto também coloca que algumas pessoas que, digamos, a sociedade feudal, ela dispunha aquele dono do engenho, né, aquele dono do feudo, ele tinha mais privilégio de pegar outros pares ali, ele podia pegar uma mucama, ele podia pegar uma escrava, ele podia... Por quê? Porque ele tinha um certo poder. E daí nascia-se outros filhos, outras famílias fora daquela
relação de casamento. E o que dizer dessas famílias? E o que mais temos aqui são pessoas que têm uma família, mas que essa família se divide em outra família, e outra família, e outra família, e a sociedade hoje tem que olhar pelo princípio da igualdade e pelo princípio da isonomia, pelo respeito da pessoa. Então hoje se fala, né, como a gente está vendo aí na propaganda política, nos meios de comunicação, né? Olha, eu sou candidato, eu defendo a família, né? Contra o homossexual, contra as drogas, contra não sei o quê, vote em mim. Né? Isso é um absurdo. Então o contexto, o tema, apesar de depois de uma conferência de 99, ele está muito atual, ele está muito moderno. Né? Por exemplo, eu tenho uma companheira que a gente mora junto e tal, eu tenho um filho com ela, né? E ela tem 2 filhos, e cada um tem um pai. Só que a promotoria pública foi na escola da CRE e chamou ela para ela dizer quem é o pai, porque não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Ou seja, ainda falaram para ela assim, olha, não precisa se preocupar, se tem, um tem registro com o nome do pai, a outra não tem. Então faz o seguinte, me dá o nome que a gente vai correr atrás. Entendeu? Aí pedir os documentos, quem era o pai, se trabalhava, quem era, porque as mães, muitas mães são desconstruídas, principalmente